A gente começa por um conceito, que é a cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? A cadeia de valor é formada pelos processos primários ou processos finalísticos da sua empresa. Qualquer empresa. Uma clínica, um hospital, uma loja, uma indústria, uma empresa prestadora de serviços de manutenção, o que você imaginar, qualquer tipo de empresa, até uma única pessoa. O que é a cadeia de valor e o que são esses processos, então, finalísticos? A cadeia de valor, o foco dela é o cliente. Então, tudo que existe na empresa que agrega valor direto ao que eu vou entregar para o meu cliente, um produto ou um serviço, isso aí vai ser chamado de processo finalístico. O conjunto dos processos finalísticos em suas sequências formarão a cadeia de valor. Vocês já vão entender por que a cadeia de valor, entender esse conceito, é importante para a organização da sua empresa, para a organização dos seus departamentos, para a divisão de responsabilidades, o que esperar de desempenhos e como medir esses desempenhos, ok? Então vamos lá. Essa cadeia de valor, então ela vai ter como processos finalísticos a venda, ok? Mas se eu vendo alguma coisa, se eu sou uma indústria, por exemplo, eu preciso comprar também. Eu preciso comprar matérias-primas para produzir. Ou se eu sou uma loja, eu compro produtos acabados que irão para o meu estoque, que eu vou vender depois para o meu cliente. Então eu tenho a venda, eu tenho a compra, eu tenho a produção ou a execução de alguma coisa. Se eu sou uma loja, a execução do atendimento, é isso que eu estou falando, né? É aquele processo, o núcleo, né, do que eu estou fazendo ao meu cliente. Igual uma indústria em que o seu núcleo é a produção em si, é o pátio com os seus equipamentos e as pessoas processando a matéria-prima e transformando ela num produto final. Então eu tenho a venda, eu tenho a compra, eu tenho o processamento, a produção, a execução de algum serviço. Daí eu tenho também o meu estoque. Vai ser a logística, na verdade. Eu preciso armazenar aquele produto e organizar ele da maneira como é mais lógico eu entregar aos meus clientes. Por exemplo, eu vou entregar primeiro aquele que eu produzi mais tarde e vou entregar depois o que eu produzi mais cedo. Uma sequência do que eu tiro primeiro do meu estoque e entrego para o meu cliente. Além disso, você também organiza o seu estoque entre produtos pré-preparados ou até mesmo o estoque de matérias-primas e o estoque do produto acabado. E aquele teu estoque, ele já está mais próximo do processo de expedição, de entrega. Então, por isso que a gente fala da logística, porque começa do momento do estoque, em que você administra tudo que você tem ali dentro disponível, e a entrega, a expedição para o seu cliente, que vai envolver, muitas vezes, o transporte da mercadoria. E se for prestação de serviço? Também. Muitas vezes você precisa do estoque, produtos, itens, peças, ferramentarias, né, que os seus profissionais irão utilizar para prestar o serviço, como os próprios profissionais. A existência e a disponibilidade da mão de obra para prestar o serviço também entra nesse contexto. Então vamos voltar. Vendas, compras, processamento, que é a produção ou execução do serviço, o seu estoque, a sua logística, vamos dizer assim, dessa maneira, de entrega. Essa logística, se você for pensar assim, não, mas eu trabalho como uma loja. Ok, todos aqueles itens que estão à disposição no ambiente físico da sua loja. Além disso, o seu estoque da sua loja, até mesmo os provadores que dão suporte à execução do seu atendimento ao cliente, está dentro do processo logístico. A entrega em si, o encaminhamento do produto até o caixa, isso vai fazer parte da sua logística dentro de todo o seu processo, né, de atendimento, tá bom? Então, vendas, compras, processamento, estoque em si, e aí você tem a entrega com faturamento. Então, o faturamento também faz parte da sua cadeia de valor. É o momento em que o produto ou serviço está sendo finalizado de alguma maneira, e aí vem a cobrança da empresa fiscalmente, oficialmente, sobre aquilo que está sendo entregue. Ok? Normalmente nós falamos que a cadeia de valor, ela se finaliza nesse momento. Nossa, mas é só isso? Bom, só para ter uma ideia, uma cadeia de valor de uma empresa de telecomunicações, ela contém 200 processos ou subprocessos que compõem essas áreas que eu comentei aqui agora. Entre vender, comprar, processar, estocar e faturar. Então, dependendo do tipo de empresa, complexidade tecnológica envolvida, você vai ter
uma variedade grande de processos ou subprocessos envolvidos nisso aí, nessa cadeia de valor. E ela termina ali. Aí você vai entender que fora a cadeia de valor, você tem os processos secundários ou de suporte, ou de apoio. Quem são esses processos? A gestão de recursos humanos, a gestão financeira, toda a sua parte de planejamento de marketing. Já vamos falar sobre esse marketing também, né? Ou se é marketing ou publicidade, né? Toda a sua parte talvez regulatória que lida com as certidões, as autorizações de funcionamento da sua empresa, tá bom? Aí você vai me perguntar, mas você falou de faturamento lá na cadeia de valor e está falando de financeiro. O faturamento não deveria, então, estar no financeiro ou o financeiro deveria estar dentro da sua cadeia de valor? Não. Vamos separar os mundos. Faturamento não é financeiro. Muitas empresas confundem isso. Faturamento é área comercial. Por isso que está na cadeia de valor e foi preconizado assim há décadas, e principalmente quando o conceito de cadeia de valor ficou forte em 1995, através de Michael Porter, porque o faturamento ele tem operações muito próximas do que a gente chama de desenvolvimento dos produtos, o que envolve o preço que eu irei praticar, que está de acordo com o custo da produção ou da execução que está por trás daquele produto ou serviço. A administração do que vai valer esse produto, de que desconto eu posso dar, que bonificação, que franquia, que cortesia, né, que plano de serviço ou produto eu posso oferecer ao meu cliente, isso tudo tem que ser gerenciado numa área responsável pelo faturamento. E aí, a gente sai do contexto usual do faturista e a gente passa a falar de analista de faturamento, porque é um cara que olha para a cadeia de valor inteira e é esse profissional nessa área de faturamento que integra tudo que a gente está fazendo na cadeia de valor. É ele responsável por dar o equilíbrio econômico de todas as operações que acontecem na cadeia de valor. É o faturamento, que existe um termo, né, um termo americano, billing, que vai além do faturista. É a gestão de billing, é a gestão do faturamento, tá? Que integra todas as operações da empresa dentro da cadeia de valor. Empresas muito maduras já administram a área de faturamento como um núcleo chave do seu negócio, porque é ali que desenvolve as grandes promoções do ano, por exemplo, promoções de Dia das Mães, promoção de Dia dos Namorados, promoção de Natal, toda a administração do que eu irei fornecer de benefícios aos meus clientes em valores, de descontos, né, condições de pagamentos, vão acontecer a partir do que o faturamento disser que é o equilíbrio econômico da empresa. Mas aí a gente fecha o conceito da cadeia de valor. E a gente vai falar dos processos de suporte. E aí eu vou explicar o financeiro. Então o que fica no financeiro? O contas a receber. Mas contas a receber não é faturamento? Não. Faturamento é o cálculo, a gestão dos valores envolvidos e a emissão da nota fiscal como último documento final junto ao seu produto ou serviço prestado. O contas a receber é o recebimento desses valores junto aos clientes. Então, na verdade, é a programação, né, do dinheiro, do que os clientes irão pagar para a sua empresa ao longo de um período. Pode ser imediato, um pagamento à vista de um serviço prestado, ou pode ser parcelado por conta de uma condição que a sua empresa é capaz de fornecer aos seus clientes, às vezes por perfis de clientes. Você segmentou a sua carteira de clientes e definiu características que possam usufruir de benefícios diferenciados no contas a receber, prazos de pagamento, né, descontos no financeiro, né, o seu valor faturado foi X, mas você pode ter alguns descontos atrelados à forma como você vai pagar, as suas parcelas de pagamento. Então, o contas a receber é a arrecadação, que a gente diz. A arrecadação é arrecadar os valores envolvidos em toda a prestação do serviço ou do produto ao meu cliente.
está fora da cadeia de valor e é um processo de suporte. Então nós temos lá o recursos humanos, o financeiro com contas a receber e contas a pagar. Ah, mas você falou que compras está na cadeia de valor. E você está falando agora de contas a pagar. Sim, compras vai ficar na cadeia de valor pela sua operação. A operação de planejar os seus saldos, né, de disponibilidade de produtos, e aí você precisa comprar o seu produto acabado para revender, ou se for matéria-prima, fazer essa administração dos saldos, entre saldo disponível, saldo já reservado, porque já tem clientes que já me solicitaram para eu entregar o meu produto ou serviço num dado momento, né? Então isso vai ser administrado pelo compras. Toda negociação com os meus fornecedores, os meus prestadores de serviço, pode cair em compras. Ah, então peraí, comprar não é só produto, né? Não são só itens, peças, matérias-primas, mas também contratar mão de obra, muitas vezes terceirizadas, para me prestar o serviço. Pode estar naquele profissional de compras. Poxa, nós podemos mudar esse nome, então. Por que nós não podemos chamar de cadeia de suprimentos? Ali você vai se referir, então, às contratações, às aquisições de recursos. Podem ser profissionais, podem ser essa mão de obra terceirizada, especializada, como pode ser itens, materiais, acabados, semi-acabados ou matérias-primas. Contratação de mão de obra terceirizada. Nós temos um cliente, né, que presta serviço de manutenções de geradores de energia no país inteiro, e mais de 300 localidades diferentes no país. E ela tem o seu ponto central na cidade, na sua matriz, mas ela não tem as condições e nem seria viável no negócio ter filiais nessa proporção, 300 filiais, ou pelo menos metade disso, ainda assim seria um número muito grande. Então o que ela faz? Ela subcontrata profissionais especializados dentro de uma plataforma de contratação, né, correta, né? Então tem contrato, né, tem valores negociados entre essa empresa e esse prestador de serviço, tem o planejamento do pagamento a essa prestação de serviço, relatório de evidências, que evidencie que o serviço foi prestado da maneira correta, é o seu checklist de qualidade, sabendo que o profissional realmente atendeu dentro das normas exigidas a essa empresa. E nesse sentido você está pagando um profissional que não é seu e é contratado, que seria pelo comprador, que pode ser chamado do gestor da cadeia de suprimentos. É aquele cara que faz aquisições e investimentos dentro da cadeia de valor, na cadeia de valor. Investimentos em obras para a sua empresa, você vai utilizar desse profissional? Não, isso vai acontecer no financeiro. Eu vou levantar uma parede, eu vou comprar um equipamento novo para a minha empresa, para a minha clínica, né? Isso aí vai acontecer via financeiro. Por quê? Porque, na verdade, não está na cadeia de valor, no processamento de algo que eu vou entregar para o meu cliente. Por mais que o recurso físico, um equipamento, por exemplo, depois será utilizado para a cadeia de valor, essa aquisição em si é um investimento ao seu negócio, é a aquisição de um ativo imobilizado para o seu negócio, para as estruturas físicas do seu negócio. E aí vai ser adquirido pelo financeiro. Então, para separar os mundos entre aquele comprador, ou gestor do supply chain lá, da cadeia de valor, de suprimentos, daquele outro profissional que é do financeiro, olhando suas reservas e o que tem acordado entre acionistas, que está disponível de fato para investimento. Ok? Por que a gente está falando de cadeia de valor, processos primários ou finalísticos, processos secundários ou de suporte ou de apoio? Por que a gente está falando tudo isso? Porque assim, é a partir desse entendimento, desses conceitos, que você organiza a sua empresa, né? Então, o que é essa organização da sua empresa? Essa departamentalização, a divisão funcional. Nós estávamos até então falando da visão processual e agora vamos falar da visão funcional, que é diretamente influenciada por essa cadeia de valor, por essa visão processual. Primeira coisa, quando eu for dividir as minhas principais diretorias ou gerências, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter uma gerência comercial que trata de vendas e pode tratar do faturamento. Legal, porque é comercial.
Eu preciso ter uma diretoria, uma gerência do supply chain, da cadeia de suprimentos, que vai fazer toda a parte de compras, aquisições para a cadeia de valor. Então você vai ter esse segundo gestor, segundo líder desse supply chain, da cadeia de suprimentos. Você tem um terceiro líder do processamento, a execução do serviço ou a produção de um produto, né? O processamento de materiais. Essa pessoa está diretamente associada à produção, que em algumas empresas nós vamos chamar de gerente de operações. Olha que interessante. Será que eu não posso padronizar esse nome, mesmo que seja uma indústria? Sim. Então vamos chamar de gerência de operações. Então eu já tenho a gerência comercial, eu já tenho a gerência de supply chain, ou cadeia de suprimentos, eu já tenho a gerência de operações. Legal. Eu tenho mais alguma no meio dessa história? Eu falei de logística, né? Estoque e expedição, e todo esse controle da entrega, transporte ou envios de alguma maneira, ou entrega em balcão, seja lá como eu presto meu serviço ao meu cliente. Eu posso estar com isso numa gerência específica, dependendo do tamanho da sua empresa, sim. Mas ela combina também com a sua gerência de operações, ela está mais próxima da sua gerência de operações. Ela pode ficar lá? Pode ficar lá. Poderia ter uma gerência separada? Poderia ter uma gerência separada. Ok, agora eu tenho as minhas gerências atreladas diretamente à minha cadeia de valor. Esses gerentes são mais importantes do que os gerentes de suporte? Não, não são gerentes mais importantes. São gerentes que estão atrelados a processos que possuem mais facilidade de medir desempenhos por estar justamente na cadeia de valor. Ali você consegue mensurar desempenhos físicos e financeiros de consumos de horas, de pessoas, de materiais, de recursos financeiros dentro dessa cadeia de valor, porque está diretamente atrelado a um produto ou um serviço que irá entregar. Então, as medidas de desempenho ali dentro conseguem refletir como a empresa está executando de ponta a ponta, que é um conceito que a gente chama de end-to-end, que é fim a fim da cadeia de valor. As áreas de suporte, como gerência de recursos humanos e gerências financeiras, elas também terão seus indicadores de desempenho. Só que esses indicadores geralmente medem suas eficiências de processos que não estão diretamente atrelados ao produto e serviço entregue ao cliente. Por exemplo, eu vou falar do RH. RH, nós vamos medir rotatividade e absenteísmo, ou seja, o índice que mostra o quanto os meus funcionários estão entrando e saindo da empresa, ou seja, contratações e desligamentos dentro de um número de postos de trabalho pré-estabelecidos na minha empresa, né? Então essa rotatividade de funcionários que entram, são contratados, funcionários que saem, que são desligados ou pedem demissões. Esse é um índice, porque ele tem que ter um patamar, um baseline, uma linha de base, para servir como referência para essa linha, esse índice, esse percentual é o saudável para a minha empresa. E a gerência de recursos humanos irá calculando esse indicador mês a mês para saber se ela está fugindo muito daquilo que é o mais saudável para a empresa. Então, mas é um indicador que está lá, que é dentro do RH, de responsabilidade do RH, precisa ser cobrado, mas você não consegue associar diretamente ao produto e serviço que você está executando para o seu cliente, diferente dos processos da cadeia de valor, né? O faturamento, se ele cobrar errado, ele está diretamente associado a alguma coisa que foi entregue ao cliente. Se você precificou um produto errado, se você não cobrou, você está dentro da cadeia de valor. Se você demorou para produzir alguma coisa ou para executar, ou executou com falhas, o produto ou o serviço foi entregue com falhas, você consegue mensurar. Se você perdeu uma venda, você teve a demanda, mas você não conseguiu viabilizar a negociação sobre aquele cliente. Você perdeu dentro da cadeia de valor. Então, a sua ineficiência de vendas está medida dentro da cadeia de valor. Voltando aos processos de suporte, ou secundários, ou de apoio, como o RH, né, nós temos também, por exemplo, o departamento financeiro com seus processos financeiros, o contas a pagar. Então, os seus prazos de pagamento aos seus fornecedores, seus prestadores de serviços terceirizados, até mesmo a folha de pagamento dos seus profissionais próprios, né, isso está sendo gerenciado dentro do financeiro.
Pode acontecer, por exemplo, erros de pagamento, pagamentos em atraso que acontecem, que gerem multas e juros para a empresa, e isso pode ser medido. E quando isso estiver sendo medido, não está diretamente associado a produtos e serviços prestados ao seu cliente, mas da eficiência e efetividade das suas áreas que estão atreladas a processos de suporte ou de apoio ou secundários, né? Então, isso que é importante entender da divisão dessa história inteira, porque na hora que você estiver com todos os seus gerentes em reunião, discutindo o desempenho do negócio, você precisa separar esses mundos do que você mede de cada um e como que você cobra cada um desses gerentes. Os gerentes da cadeia de valor vão se integrar mais nos seus desempenhos em prol do produto final ou serviço ao cliente. Os gerentes dos processos de suporte estão olhando um pouco mais individualizados para os seus processos específicos do seu departamento. Então, já percebam essas grandes diferenças. Voltando à sua estrutura funcional, que muitos conhecem como organograma, né, eu volto a falar, um gerente comercial ele pode estar no mesmo nível que um gerente de recursos humanos. Até mesmo porque a sua empresa, assim como a grande maioria das empresas que estão se modernizando, elas colocam muito em consideração o seu capital humano, né, como um grande diferencial do que a empresa entrega ao seu cliente, né? E a valorização do seu capital humano valoriza o gerente de RH também. E o gerente de RH fica de igual para igual com o seu gerente comercial. Assim como o gerente financeiro também, porque aquela pessoa ela está diretamente associada, né, junto à sua equipe, a utilizar da melhor maneira possível os recursos disponíveis da empresa. Eu irei fazer investimentos para melhorias de infraestrutura ou estrutura física do meu negócio. Só lembrando da separação desses dois termos, né? Quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando do ambiente físico, maquinários, as paredes do seu prédio, né? Os seus barracões, né? Suas mesas de trabalho, os seus computadores. A sua infraestrutura vai envolver pessoas também, sistemas, né, de operações, pode ser um sistema de ERP, que é um sistema operacional, que pega justamente a cadeia de valor. Se vocês não entendiam o que tinha a ver essa sigla ERP, né? E mesmo você traduzindo, ela não entende. Esse ERP, na verdade, está olhando diretamente para a cadeia de valor. Um sistema de ERP tem que olhar para a sua cadeia de valor. Claro, ele também gera dados finais que você imputa para o seu sistema de contabilidade. E muitos sistemas de RP já trazem um módulo de contabilidade, que é um processo de suporte. Não tem problema quanto a isso. Mas a essência de um RP é a cadeia de valor. É a cadeia de valor. E isso está na sua infraestrutura. E o gerente financeiro está diretamente atrelado a decidir sobre os investimentos em estruturas e infraestruturas. Ele está diretamente atrelado à decisão de o que eu gero para fundos de reservas para algum tipo de compromisso que a empresa tem que assumir mais adiante. E aí cria-se reservas para caso aconteça algum tipo de reclamação, uma autuação ou um processo judicial, que você tenha reservas para essa finalidade, né? Além disso, você tem as suas próprias reservas também direcionadas para o crescimento, não só naquele investimento de infraestrutura e estrutura física, mas também pensando em novas operações. Pode ser do mesmo negócio, do mesmo produto e serviço, pensando eu tenho que abrir filiais, eu tenho que abrir, né, novas organizações que vão estar fisicamente em outras áreas, geograficamente em outros locais, né, com outras equipes, né? Pode ser um investimento para atividades online, virtuais, né? Então, isso é crescimento. E o gerente financeiro e a sua equipe estão olhando para qual que é esse limite viável para o negócio a médio e longo prazo. Os investimentos em valorização dos seus profissionais, né, um plano de cargos e salários, por exemplo, a evolução dos salários, da carreira, das progressões através de promover o funcionário para novos cargos, de um analista júnior para analista pleno, de um médico ainda no formato trainee para um médico efetivo na sua clínica, né? Então, isso tudo que a gente está falando aqui da parte de gestão de carreiras envolve investimentos progressivos,
que depois, num determinado momento, ele entra num ritmo, velocidade de cruzeiro, porque você, ao mesmo tempo que tem as evoluções de carreira, você tem pessoas que buscam outras alternativas no mercado, vão para outros negócios, né? Você tem os seus profissionais que se aposentam, você tem N coisas acontecendo entre a sua empresa e o mercado no que diz respeito à mão de obra, e o seu plano de carreiras vai se estabilizando num ritmo que você começa a encará-lo como administrável através do seu financeiro, né? E esse gerente financeiro, a sua equipe, ele dá toda a atenção a isso. Os dividendos, a distribuição de lucros entre acionistas, dentro de uma regra pré-estabelecida em acordo de cotistas, esse gerente financeiro está administrando como se direciona, como se paga tudo isso, né? Se deve ou não pagar, ou se esses sócios têm que pegar parte desse resultado e se responsabilizarem por algumas obrigações que a empresa teve que contrair ao longo de algum período, né? Então, além disso, reanalisar o tempo todo a estrutura contábil, jurídica do seu negócio para saber, será que eu preciso fazer adequações para pagar menos impostos? Ou que eu irei pagar mais, não tem outra alternativa e terei que pagar mais, então eu preciso fazer um novo planejamento sobre o uso desse recurso financeiro, né? Cabe esse gerente financeiro e a sua equipe. E fazendo todo o planejamento também do seu fluxo de caixa, ele vai orientando os seus principais dirigentes como tomar a decisão em prol desse recurso que estão ali sendo gerados como resultado do seu negócio. Então perceba a importância também desse gerente financeiro. Um gerente patrimonial, caso o seu negócio exija alguém que esteja diretamente responsável por toda a administração da segurança do seu patrimônio, a segurança do seu estoque, a segurança dos seus equipamentos, da sua infraestrutura, do seu ambiente como um todo, né? A segurança de quem transita, os seus clientes, os seus fornecedores, os seus parceiros, os seus funcionários, né? A administração de tudo isso também pode estar atrelada a uma gestão única, que é a gestão de patrimônio, que pode ser chamada de gestão administrativa e patrimonial. Ela pode estar atrelada a uma única gerência também e estará em mesmos níveis. E a gente, claro, vai desdobrando esses níveis funcionais, não é cadeia de valor, não é processo, é funcional, é organograma. A gente vai estratificando, descendo mais os níveis, à medida que nós precisamos pegar de cada setor e dividir um pouco mais as tarefas entre equipes para não perder o foco, para que as pessoas ganhem em produtividade o máximo possível.